A gente está aqui ao vivo no Ninho do Urubu, no gramado de número 5, que é uma estreia, na verdade, por aqui. A gente chegou um pouquinho mais cedo, ainda conseguiu acompanhar parte do treino que os jogadores fizeram por aqui e a gente mostra para vocês o campo, porque é uma novidade, na verdade. Foi inaugurado hoje, primeira vez que os jogadores fizeram treino por aqui e vai completando essa estrutura do CT Ninho do Urubu. A previsão total é que ele tenha 7 campos, 6 então com esses aqui já estão inaugurados, falta só mais um que vai ser construído na parte de trás desse muro aqui, que vai ser um campo para goleiros, ou seja, o Flamengo investindo aí em infraestrutura para poder dar toda a condição necessária para os jogadores e, logicamente, cobrando resultados. Por isso, o técnico Zé Ricardo hoje, durante a entrevista coletiva, falou muito sobre esse clássico, reforçando que os jogadores vão a campo com toda a disposição, que ele vai levar força máxima para essa partida, ainda que o Flamengo já tenha garantido vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O time quer sim a Taça Rio, quer conquistar tudo o que puder e justamente justificando todo esse investimento em elenco e também em infraestrutura. A coletiva do técnico Zé Ricardo acabou agora há pouquinho. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou pra gente, tanto com relação a essa partida quanto às peças aí que ele vai ter à disposição. Vamos ouvir. Se a gente não tiver nenhum problema de ordem médica, de ordem física, e isso inclui a gente preservar aqueles atletas que porventura tiverem algum tipo de desconforto ou sentindo algum tipo de problema, a gente vai levar para Brasília aquilo que a gente tem de melhor. Então, tanto o Gabriel quanto o Rômulo estão nesse processo, prevenindo esses 2 dias que passaram aí. O Rômulo estava com um desconfortozinho na panturrilha, o Gabriel que está voltando aí também. Vamos avaliar melhor amanhã, mas que tivermos de melhor à disposição da gente, a gente vai levar. Tanto o Paquetá quanto o Matheus e o Mancoedio vem se esforçando ao máximo. Eu acho que a gente pode perder alguns aspectos, mas em outros a gente pode até ganhar, né? Por exemplo, o Paquetá tem extremamente inteligente numa assistência, num toque de primeira, o Mancoedio numa finalização de fora da área, o Sávio, pela mobilidade dele, está sempre causando desconforto ao seu marcador, quem está marcando na sua zona. Então, assim, a gente ganha outras características, que bom que a gente tenha isso, mas para domingo a gente não deve ter nenhuma surpresa não, nesse ponto. A gente fez essas avaliações com base naquilo que a gente tem em treinamento e com aquilo que a gente observou em jogo, a gente vai tomar a decisão de ver quem vai substituir o Diego na próxima partida. O Guerreiro tem essas dificuldades, né, de estar sempre servindo a seleção peruana, e a gente tem que preparar os dois da mesma maneira, e também para jogar um ao lado do outro. Então, a gente parte da lógica que os dois estão bem preparados. Logicamente que a questão da experiência do Damião acaba facilitando ele nos jogos, por conhecer um pouco mais, estar mais tempo na posição, saber exatamente a condição que ele tem, né? Então é uma necessidade. Mas o Felipe é um jogador extremamente promissor, está sempre conferindo também, um jogador que não fica muito tempo sem fazer gol, isso é importante, ainda bastante jovem e tem evoluído muito nesses últimos meses com a presença desses 2 grandes jogadores ao lado dele. Então, a gente não definiu ainda se vai com 2 atacantes de referência ou com um apenas, e amanhã a gente vai ter uma definição após o treinamento da parte da manhã antes de viajar. Tá então a palavra do técnico Zé Ricardo, entrevista coletiva concedida um pouquinho mais cedo, ele falando sobre todas as possibilidades que ele tem para substituir as peças que estão faltando nesse momento. Digamos, o meia Diego a serviço da seleção brasileira, o atacante Paulo Guerreiro e o Miguel Trauco com a seleção peruana e os 2 desfalques por conta de desconforto muscular, o atacante Gabriel e também o volante Rômulo. Lembrando que no lugar do Rômulo, o técnico utilizou o Márcio Araújo na última partida e teve gente gritando o nome do volante, que já foi tão contestado aqui no Rubro Negro. Tem muito torcedor que está gostando das entradas do Márcio Araújo, dos momentos em que ele está jogando substituindo o Rômulo. Então o Rômulo que se cuide, cuidado aí nesse momento que ele está fora, que pode ser que o Márcio Araújo retome a vaga dele de titular. Hoje o treino foi um treino muito leve, mais regenerativo, porque os jogadores da última partida de meio de semana contra o Bangu acabaram chegando muito tarde de volta ao Rio de Janeiro. A partida foi fora da cidade, chegaram de madrugada, então o trabalho ainda está sendo regenerativo. Amanhã sim é que o
técnico Zé Ricardo deve partir mais para a questão tática, visando esse jogo de fim de semana, esse clássico contra o Vasco da Gama. E falando também um pouquinho sobre as especulações sobre o meia Everton Ribeiro, o técnico não confirmou nada, disse que não foi passado nada para ele por parte dos dirigentes aqui do Rubro Negro com relação ao interesse do clube em contratar o Everton Ribeiro, mas o que se sabe é que sim, o Rubro Negro está aí na negociação querendo trazer o jogador que já declarou que quer voltar a jogar no Brasil. O meia que já foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, também tem São Paulo nessa disputa, também tem Palmeiras aí observando tudo de perto. Ju, Dudu, essas são as informações aqui direto do CT Ninho do Urubu.